Nós vamos meditar na palavra, no texto bíblico aí, em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. É uma parte do Sermão do Monte. E diz a palavra de Deus: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Eu até compartilhei no Facebook hoje, e também no WhatsApp. Quem está lá no grupo da igreja do WhatsApp viu, eu compartilhei esse texto e eu dei um título: um desafio indescritível, incomensurável. Qual é o desafio? É o desafio que Jesus nos apresenta no versículo 48. Qual é o desafio que está aí no versículo 48? Sermos perfeitos. Sermos perfeitos como Deus é perfeito. Como Pai Celeste, é como Jesus se refere aqui. Olha aqui, eu fiquei pensando na grandeza desse desafio. O apóstolo Paulo usa algo semelhante lá em Gálatas capítulo 6. Ele diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imitar Deus é a proposta do apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 6. E na sequência lá, Paulo diz assim: sejam imitadores de Cristo. Nós imitamos Deus imitando Cristo. E aqui, de certa forma, apesar de esse texto especificamente não dizer, diz essa palavra que coloca um desafio eterno para nós. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. E é interessante observar que esse desafio, Jesus simplifica ele de uma forma muito simples para nós, para nossa compreensão. É claro que nós não vamos atingir a perfeição de Deus, mas nós podemos caminhar nessa direção. Nós somos chamados a crescer nisso cada dia mais. A gente pode começar esse texto aqui, a análise desse texto, fazendo uma autoanálise. Eu estou crescendo no meu amor, na prática do amor de Deus? Eu estou refletindo o amor de Deus nos meus relacionamentos? Pode ver que o texto que nós acabamos de ler diz isso. Nós caminhamos na direção da perfeição divina à medida que crescemos no entendimento e na vivência do amor de Deus. Praticarmos o amor de Deus. De vez em quando eu ouço pessoas, às vezes até meio decepcionadas com a igreja, dizer assim: o pastor fica falando de amor aí, eu tenho que falar de amor, porque a Bíblia fala disso. Leia o Novo Testamento, está cheio disso. Jesus diz o quê? O novo mandamento que eu dou para vocês é: amem uns aos outros como eu amo vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. O apóstolo Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo João diz que se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor.
que levou Jesus a dar a sua vida por nós, também deve nos levar a amar-nos uns aos outros, apenas a ponto de nos sacrificar uns pelos outros. Então a Bíblia está, e especialmente o Novo Testamento, está cheio de orientações, de chamado para vivenciarmos o amor. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos crescer no conhecimento do amor de Cristo. E ele fala da altura, da profundidade, da largura e do comprimento do amor de Cristo, que nós devemos conhecer cada vez mais. E ele diz: você nunca vai conhecer perfeitamente, completamente o amor de Cristo, mas quanto mais você conhecer o amor de Deus, mais você vai ficar cheio desse amor e cheio do próprio Deus. Então isso é um chamado para nós, para caminhar esse caminho da perfeição. E uma coisa que o apóstolo João diz lá na sua carta, 1 João, ele diz que nós demonstramos o nosso amor a Deus pelo nosso amor ao próximo. Ele chega ao ponto de dizer que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo a quem vemos, ele chama de mentirosos. É um desafio muito grande. Quando eu coloquei esse assunto lá no grupo do WhatsApp, coloquei esse título, um desafio incomensurável, a irmã Teresa do irmão Marcos até comentou lá, ela disse: é um desafio muito grande. Ele disse: mas Jesus não faria esse desafio para nós se não fosse possível. Se está aqui na palavra, porque é propósito de Deus que nós cresçamos nisso. E nós podemos crescer nisso, irmãos. Nós podemos ser aperfeiçoados nisso. É um chamado aqui para nós caminharmos na direção de Deus. Como? Vivenciando o seu amor. O apóstolo Paulo diz lá na sua carta aos Colossenses que o vínculo perfeito é o amor. O vínculo perfeito que liga perfeitamente. Vamos dizer assim, lá ele fala no contexto da igreja, mas liga perfeitamente os seres humanos. Não são os amores humanos, não é o amor de mãe, não é o amor de marido e mulher, não é o amor de amigo, não, é o amor de Deus. A gente precisa compreender que quando a Bíblia fala de amor, está falando, não é de sentimento. É algo que inclusive vai às vezes até contra o nosso sentimento. Quando Jesus nos chama aqui para amar até os inimigos, não tem lógica alguém ter um sentimento espontâneo de amor pelo inimigo. Ou você decide, toma a decisão consciente de amar alguém que é difícil de ser amado, alguém que lhe fez mal, alguém que não lhe ama, alguém que até lhe odeia, ou você toma a decisão consciente: eu vou amar aquela pessoa. Ou então não vai nascer um sentimento espontâneo de amor. E uma coisa que esse texto deixa claro também é que o ágape, o amor de Deus, não é só para ser um discurso, não é só para ser letra das nossas músicas, é para ser praticado. O apóstolo João diz lá na sua carta, diz: filhinhos, não amemos apenas de palavras, mas por obras e em verdade, com atitudes, com ações. Vamos analisar algumas coisas nessas palavras de Jesus aqui que nós lemos. Primeiro, ele faz menção dos escritos lá da lei de Moisés. E ele diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Há um mandamento lá em Levítico 19:18, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E existem vários mandamentos lá no Velho Testamento dizendo: quando vocês invadirem Canaã, vai lá e mata todo mundo para acabar com aquele povo lá. Aí Jesus resume esses escritos lá de Moisés e disse: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí Jesus agora dá um novo entendimento. Ele caminha um pouco mais. O que ele diz? Mas eu digo: amem os seus inimigos,
orem por aqueles que os perseguem. Diz, agora chegou o tempo, há um nível de maturidade maior, que nos chama para amar até os nossos inimigos, e orar por eles aqui, orar pedindo a bênção de Deus sobre a vida deles, orar com compaixão deles. Eu tenho aprendido, irmãos, me permitam compartilhar isso com vocês. Quando eu vejo uma pessoa de um temperamento muito difícil, uma pessoa muito complicada, que compra briga por qualquer coisa, que não se importa de ofender, de insultar, irmãos, essa pessoa não é para a gente ficar com raiva dela, não é para ficar com raiva, é para ficar com dó, é para ter compaixão. Como você vê uma pessoa doente, a pessoa está com câncer, você fica com raiva dela? Não, você fica com dó, não é? Você vê uma pessoa hospitalizada, está na UTI, você vai ficar com raiva? Não, você vai ficar com dó. Essas pessoas, as pessoas que ferem, que machucam, que ofendem, elas estão doentes espiritualmente, que é pior do que doença física. Eu tenho no meu celular um vídeo que eu baixei da internet do Augusto Cury. Ele diz: quem fere é porque foi ferido, quem machuca é porque foi machucado, quem sangra nos outros é porque foi ferido lá atrás. E essas pessoas precisam de cura, de tratamento. E não é com raiva delas ou revidando que nós vamos ajudá-las ou tratar delas. É amando. Por isso essa palavra de Jesus: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando alguém está doente, você não ora pelo doente, mesmo que ele seja uma pessoa que não tão próxima de você, ou até ruim, você não ora por um doente? A gente não ora pelos doentes? Então, quando uma pessoa é má, é ímpia, é cega, nós precisamos orar por elas, elas estão doentes espiritualmente. A oração de Jesus: Senhor, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um outro exemplo é Jesus lá olhando para Jerusalém, e começa Jesus a chorar mesmo, e diz: oh Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te ajuntar debaixo das asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos, e você não reconheceu esse tempo. Eu estive aqui e vocês não perceberam isso. Jesus está com compaixão daquele povo que o rejeitou. Jesus está crucificado, e qual é a oração de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam cuspindo em Jesus, eles estavam açoitando Jesus, eles estavam zombando de Jesus, eles estavam desafiando Jesus a provar que ele realmente cria em Deus. Tu não é filho de Deus, desce dessa cruz. E como é que Jesus ora por eles? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, a gente pode amadurecer nisso. Pessoas que nos agridem, que nos ofendem, que nos prejudicam, elas precisam da nossa misericórdia, da nossa oração, da nossa intercessão. Elas estão doentes. E quando a gente entende isso e cresce um pouco mais nesse entendimento, a gente é capaz de fazer isso. Como a irmã Teresa disse, Deus não ia colocar um desafio que nós não fôssemos possíveis de alcançar esse desafio. Estevão, quando estava sendo apedrejado, lembram como foi a oração dele? Praticamente a mesma oração de Jesus crucificado: Pai, perdoa, não lhes impute esse pecado. Ele pediu pelos que estavam apedrejando Estevão, servo de Deus. Então, à medida que nós compreendemos essa palavra, é uma questão de compreensão, é uma questão de maturidade. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Quando nós vamos entendendo essas coisas, nós vamos sendo capacitados a olhar para pessoas que nos fazem mal, para pessoas que nos ofendem, para pessoas que nos prejudicam, olhar com misericórdia, com compaixão e orar por essas pessoas. Lá em Mateus capítulo 9, me parece que pelo verso 36, se eu não estou enganado, Mateus diz assim: Jesus, olhando para as multidões, ele teve compaixão delas, porque andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Nós temos que olhar para esse mundo e ver essas pessoas que estão aí nos caminhos do mal, da violência, fazendo maldades no mundo, fazendo injustiças no mundo. São vidas desgarradas, elas fazem assim porque elas não conhecem a Deus. Às vezes eu vejo cristãos criticando, por exemplo, as autoridades políticas, às vezes até desejando a morte de autoridades políticas por causa de corrupção, né? São vidas pelas quais Jesus morreu. Elas agem daquele jeito porque são cegas, porque não conhecem a Cristo. Se tivesse temor de Deus no seu coração, agiriam diferente. O que elas precisam? Precisam do nosso olhar de amor, a nossa oração. Por isso ele diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ele fala para a gente fazer 3 coisas aqui, irmãos. Eu estou falando das 2 primeiras. Primeiro ele diz: ame os seus inimigos. Depois ele diz: orem pelos que vos perseguem. Aí ele continua dizendo: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês devem agir também como Deus age, fazendo bem a quem é ruim. Vocês devem agir fazendo bem a quem é ruim. E ele cita exemplo. Como é que a gente faz isso? Verso 46: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Publicanos eram cobradores de impostos, que os judeus detestavam. Por quê? Porque eles eram considerados traidores da nação. Eles cobravam impostos dos judeus para o governo romano, que eram os opressores, os que dominavam a nação. Em geral, eram tidos como corruptos, que cobravam a mais do que a lei exigia, para benefício próprio. Olha que situação. E Jesus diz: até publicano, esse povo que vocês não gostam de jeito nenhum, esses traidores da pátria, eles são capazes de amar os seus amigos. Então, se vocês só amam as pessoas boas, as pessoas que vocês gostam, vocês não estão fazendo nada demais. Qual é a vantagem disso? Qualquer um faz isso. A mesma coisa: eu amo meus filhos, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, eu amo meus pais, eu amo meus irmãos. Qualquer um. Não precisa conhecer Deus para ter esse tipo de amor. Então Jesus faz esse desafio. Depois ele diz, verso 47: e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Saudar, e Jesus é como se Jesus estivesse dizendo: saudação deve ser para todas as pessoas. Tem umas igrejas que tem algumas saudações especiais, né? Tem igreja que sauda com paz do Senhor, que sauda com graça e paz, às vezes somente paz, outras formas de saudação assim especiais. E nisso tem um problema. Nisso tem um problema. Se eu tivesse o hábito de saudar com paz do Senhor, eu posso desejar a paz do Senhor até para um bandido, até para uma pessoa ruim. Quando eu digo paz do Senhor para alguém, eu estou desejando a paz de Deus para aquela vida. Eu estou dizendo, se ela já tem, que ela tenha mais; se ela não tem, que ela venha a ter. Eu posso dizer boa noite para uma pessoa, bom dia para uma pessoa, qualquer pessoa. Eu estou desejando um dia bom para aquela pessoa.
E Jesus está dizendo que nós podemos e devemos fazer assim, saudar qualquer pessoa. E isso é apenas um exemplo que ele cita aqui, porque na verdade, em outros textos, por exemplo, a parábola do bom samaritano manda fazer mais do que isso. A parábola do bom samaritano, o bom samaritano ele socorre o homem que foi assaltado e que foi machucado, coloca o homem sobre a sua própria montaria, leva para uma hospedagem, manda cuidar dele, paga as despesas da hospedagem e do tratamento do homem. Jesus está citando isso como exemplo de que o nosso amor deve ser demonstrado com atitudes, com gestos. Se alguém nos fez mal, uma das orações boas, importantes que nós podemos fazer por ele é: Deus, me dá uma oportunidade de retribuir com o bem. Aí eu sei que aquela pessoa está passando uma dificuldade, está desempregado, está passando fome. Agora eu tenho a oportunidade de fazer uma cesta básica, é uma excelente oportunidade de retribuir com um gesto de amor aquela maldade que lhe foi feita. É isso, esse é o padrão do Evangelho. O Evangelho nos ensina isso. Foi citado aqui no domingo na pregação do irmão Joézer, Mateus capítulo 25, quando Jesus vier na sua glória, todos os seus anjos, ele vai reunir todas as pessoas diante de si, colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda, e vai dizer aos da direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer: porque eu tive fome, você me deu de comer, eu tive doente, você me socorreu, eu tive preso e você foi me visitar, eu estava nu e você me vestiu. E aí os justos vão perguntar: Senhor, quando foi que nós tivemos com fome e te demos de comer? Quando foi que nós tivemos nu e te vestimos? Quando tivemos doente e te ajudamos? Aí o que Jesus diz? Sempre que você fez a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. E a um destes pequeninos é qualquer pequenino que esteja próximo de nós, que precisa da nossa ajuda. Não é só a pessoa boa, não é só a pessoa da mesma fé, da mesma igreja, não. É qualquer pessoa que esteja ao nosso alcance. É uma criação de Deus, é uma vida pela qual Jesus morreu e precisa da nossa misericórdia. E há duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui para concluir essa reflexão dessa noite. No versículo 45, depois que ele disse para você amar os seus inimigos e orar pelos que lhe perseguem, ele diz o que? Verso 45: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ele está dizendo assim: você mostra que você é filho de Deus de verdade, não é porque você é batizado, não é porque você lê Bíblia ou ora ou faz essas coisas são importantes, têm o seu lugar, mas você mostra que você é um filho de Deus pela sua atitude para com as pessoas ruins, as suas atitudes para com as pessoas difíceis. Quando uma pessoa lhe diz uma palavra ofensiva, você responde com uma palavra branda, suave, como diz lá no Provérbios, né? A palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor, a resposta branda desvia o furor. Então, ter a sabedoria de que quando for ofendido, responder com uma palavra mansa, suave. Quando alguém lhe fizer o mal, retribuir com o bem, como diz também lá no livro dos Provérbios, e Paulo fala lá em Romanos 12, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a sua cabeça, ou seja, você vai fazer ele ficar com a consciência pesada, porque ele fez o mal, esperava que você retribuísse com o mal, e você retribuiu com o bem. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui para finalizar é essa. Ele diz: assim você mostra que você é um filho de Deus, pela sua atitude para com as pessoas ruins, difíceis, que lhe fazem mal, que lhe ofendem, que lhe prejudicam. E a outra, aqui para fechar,
Segunda e última aqui é verso 48: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Isso aqui, essa palavra Pai Celestial não está aqui por acaso, não. A ideia é que o filho, ele deve imitar o pai, ele deve puxar para o pai, ter a índole do pai. Então, se nós somos filhos de Deus, nós devemos ter a índole de Deus. A tendência do filho é imitar o pai, é seguir o exemplo do pai. Então, se nós somos filhos de Deus, precisamos crescer nisso, caminhar no caminho da perfeição. Somos chamados a caminhar no caminho da perfeição. E isso, irmãos, eu acredito de todo o meu coração, que isso é que caracteriza uma verdadeira igreja do Senhor Jesus. A nossa capacidade de sermos tolerantes, de caminhar um pouco mais, de dar novas oportunidades. É claro, não vamos ser ingênuos, como já foi dito aqui em outras ocasiões, deixar as pessoas nos tripudiar e se aproveitar de nós. Não é isso. Não é ingenuidade, não é tolice. É com sabedoria. Mas a gente pode caminhar e crescer muito nessa direção, no caminho da perfeição, no nosso relacionamento uns com os outros, na nossa maneira de olhar uns para os outros. Uma coisa importantíssima que eu quero que os irmãos lembrem dessa palavra dessa noite é essa: uma pessoa que faz mal, que ofende, que agride, que prejudica, ela faz isso porque ela está doente espiritualmente, ela não conhece o amor de Deus, ela não conhece a Cristo. Se nós que conhecemos a Cristo reagimos do mesmo jeito daquela, ou pelo menos que nós que dizemos que conhecemos a Cristo reagimos do mesmo padrão, mesmo jeito daquelas pessoas, aí o que nós estamos fazendo? Aí é uma contradição. Então elas agem daquele jeito porque elas não conhecem a Cristo. E se nós conhecemos a Cristo, nós vamos ter que agir de maneira diferente, reagir de maneira diferente, olhar para elas com compaixão, com misericórdia, procurar a oportunidade de ajudá-las, orar por elas. Que Deus nos dê o entendimento. Nós podemos crescer muito nisso, nessa compreensão, e ter relacionamentos que sejam remédios, que tragam cura, que os nossos relacionamentos, nossas atitudes uns para com os outros tragam cura. Sejamos pacificadores. No começo do Sermão do Monte aqui já dizia assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que promovem a paz. Quando há agressão, violência, o Filho de Deus vai demonstrar, vai ser instrumento para demonstrar o amor de Deus e estabelecer a paz naquela situação.